Olá, cumprimento a todos e todas. Meu nome é Esther Marciano Barbosa, mestrando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Irei apresentar o trabalho intitulado Formação de Professores do Campo e Políticas Públicas, Desafios e Propostas, submetido ao primeiro Congresso de Educação, Interdisciplinaridade e Práticas Escolares. Este trabalho foi realizado em coautoria com Dulce Batista Chaves Buzelli, Luciana Cândida Duarte, Carla Barbosa de Moraes Ramos, Fabiola Pérez da Cruz e Luísa Rodrigues dos Santos, todas vinculadas ao programa de pós-graduação em educação da PUC Goiás. Bom, como introdução ao trabalho. Nos últimos anos, os debates sobre a formação de professores para o campo no Brasil se intensificaram significativamente, refletindo as diferentes políticas educacionais. A educação ela é considerada um elemento fundamental, importante na luta dos povos campesinos por seus direitos e a sua afirmação, dada a história, dada a histórica disputa entre a população rural e os grandes latifundiários. Nesse cenário, torna-se urgente discutir uma formação docente específica para atender às necessidades educacionais das diversas comunidades campesinas do Brasil. Portanto, esse estudo ele visa destacar os principais desafios e as contradições das políticas públicas voltadas à formação de professores para o campo. As contradições, elas envolvem questões que são históricas, estruturais e permeiam o campo social, político, econômico e cultural brasileiro. Enquanto metodologia, este trabalho, então, foi realizado a partir de uma pesquisa qualitativa baseada em revisão bibliográfica e documental. Foram utilizados autores como Arroio, Saviani, Molina e Ramal, suas obras, para embasar a discussão sobre a educação do campo e a formação docente. A análise ela envolveu a seleção de textos relevantes sobre as políticas públicas, legislação e práticas educacionais específicas do campo. Enquanto resultados e discussões deste trabalho. As políticas educacionais para o campo historicamente desconsideraram as realidades camponesas, refletindo o paradigma urbano. Arroio aponta que o campo ele foi tratado como um espaço de atraso, com políticas pensadas para as cidades, o que resultou em uma educação desvinculada da cultura e das necessidades dos povos rurais. A educação no campo, então, se tornou uma disputa de poder entre o latifúndio, que visa o lucro, e os movimentos sociais, que buscam educação como resistência pela terra. A formação de professores ela é crucial, fundamental para garantir uma educação que respeite a identidade e as lutas das comunidades rurais, essenciais para a promoção da justiça social. Após a Constituição de 1988, avanços como o PROCAMPO, que é o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, e o PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, foram observados e que se buscou uma formação de professores mais alinhada com as necessidades do campo. Contudo, ainda existem desafios, como a influência de políticas neoliberais, impactando negativamente a formação de professores. A disputa ideológica entre o modelo tecnicista, voltado para a obtenção de lucro, e os latifúndios, e uma educação crítica, ligada aos movimentos sociais, ainda marca a formação de professores. Essa polarização ela dificulta a implementação de uma educação verdadeiramente emancipadora e alinhada às necessidades dos povos do campo, conforme apontado por Molina e Antunes Rocha. Bom, e quanto considerações finais deste trabalho? Este estudo revelou os muitos desafios e as contradições presentes na formação de professores para o campo, apesar dos avanços conquistados com a Constituição de 1988 e programas como o Procampo e o PRONER. A educação do campo ela continua sendo um campo de disputas ideológicas, o que reflete uma polarização entre os interesses dos grandes latifúndios e os movimentos sociais que defendem a educação crítica, emancipadora e voltada para a justiça social. Portanto, a formação de professores para o campo ela deve ser alinhada com os princípios de educação emancipadora e libertadora, voltada às demandas específicas dos povos do campo,
A luta por educação pública, laica, gratuita e de qualidade, ela é fundamental para a promoção da justiça social e também para a valorização das comunidades rurais. Bom, enquanto referência, foram utilizadas as seguintes. E o nosso muito obrigada. Olá, meu nome é Emily Hila Alves dos Santos, sou mestranda em Educação pela Pontifícia Católica de Goiás. Hoje irei apresentar o trabalho com o título As Práticas Escolares frente às Desigualdades, Caminhos para uma Educação Inclusiva e para a Diversidade. Esse trabalho foi submetido ao primeiro Congresso de Educação, Interdisciplinaridade e Práticas Escolares. As coautoras desse trabalho são Luz Batista Chaves Buzelli, Esther Marciano Barbosa, Graziele dos Santos Ribeiro, Gercileide Paulino Jaguer Vilela e Jennifer Fabiana Alves da Silva. Introdução. Iniciamos nosso trabalho discutindo sobre as desigualdades sociais, culturais e econômicas, as quais representam um desafio persistente no cenário educacional, refletindo-se diretamente nas práticas escolares e no acesso à educação de qualidade. As práticas escolares desempenham um papel essencial na luta pela inclusão e pela valorização da diversidade, contribuindo para a redução das desigualdades e para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Para que uma educação seja verdadeiramente inclusiva, exige contínuos esforços para superar os desafios estruturais e ideológicos, dessa maneira garantindo práticas pedagógicas que valorizem a diversidade e combatam as desigualdades. Dessa forma, a escola deve consolidar-se como um espaço de resistência e transformação social, comprometido com a justiça e a equidade. A metodologia do nosso trabalho foi utilizado uma abordagem qualitativa, com base nos princípios da teoria histórico-crítica. Foram selecionados textos de autores fundamentais como Libânio, Cassar e Hope. Resultados e discussões. Primeiramente, vamos começar utilizando a fala do autor Libânio, o qual define alguns objetivos para que o processo educativo seja considerado de qualidade. O primeiro objetivo definido pelo Libânio foi que a escola prepare o sujeito para o mundo de trabalho e o processo produtivo contemporâneo, mas na perspectiva gramsciana de uma escola unitária. No segundo objetivo, o autor cita que a escola deve formar um cidadão crítico, que consiga compreender a sua realidade e transformá-la de forma crítica. O terceiro objetivo é citado a preparação para a participação social, fortalecendo a esfera pública no estatal, em que sejam desenvolvidas competências sociais para a participação nos processos democráticos, nas relações grupais, visando o bem comum. Como quarto e último objetivo, o autor discute a necessidade de uma formação ética que a escola deve promover, pois parte da ideia de que é preciso educar com a base em valores e atitudes diante de sociedades complexas em permanentes mudanças. Conceição Isamora cita que a escola, enquanto espaço que deveria ser de convivência e acolhedoras, que seja livre da violência e que promova a construção do saber, carece dessas características, deixando de considerar a diversidade cultural e as condições sociais existentes de seus alunos e diferentes perspectivas do mundo.
Dessa maneira, é preciso considerar que, ao utilizar de discurso de respeito às diferenças e de acertar os alunos como são, frisa Laval, é possível cair em armadilha deixados pelo próprio sistema neoliberal, visto que, que isso se transforma em predeterminações às diferenças. Nesse sentido, para uma educação inclusiva e que valorize as diversidades, reconhecendo-as enquanto fundamentais para a sociedade, é preciso do enfrentamento e da superação de modelos hegemônicos que se encontram enraizados na sociedade brasileira e vêm se fortalecendo a partir do movimento capitalista e neoliberal, que adentra cada vez mais no campo da educação. Considerações finais. Portanto, nosso trabalho, nós discutimos os desafios e dificuldades enfrentados pelas escolas e pelos professores e profissionais da educação, em que grande parte não estão realmente preparados para trabalhar com alunos em sua diversidade, ou seja, pessoas com deficiência, grupos sociais, entre outros. Discussão sobre diversidade. O presente, o presente estudo evidenciou que, apesar das recorrentes discursos sobre diversidade, a própria legislação traz limitações sobre o processo da inclusão escolar em suas diversas vertentes. Mais uma vez, né, falamos da diversidade, né, que a diversidade não é algo valorizado em sua amplitude, resultando na não garantia de seus direitos, e na influência do neoliberalismo e do capitalismo na educação. Além disso, né, dessa influência do neoliberalismo e do capitalismo na educação, eles promovem uma padronização que resulta numa exclusão e também na desigualdade. E as políticas públicas, que são essenciais e que devem ser destinadas à formação de professores e adaptação do currículo e às práticas pedagógicas. Também uma defesa de uma educação emancipadora e libertadora. Aqui estão nossas referências. E obrigada. Meu nome é Vanessa, eu sou bibliotecária do Instituto Federal e doutoranda no programa Processos e Manifestações Culturais da Universidade Fevale. E eu estou aqui para compartilhar o trabalho intitulado A Colonialidade do Saber nos acervos das bibliotecas do Instituto Federal Farroupilha. Então, antes de iniciar, é importante entendermos, né, que as bibliotecas, elas historicamente foram instituições coloniais que desempenharam e ainda hoje desempenham um papel central na validação e na disseminação do conhecimento. No contexto da nossa pesquisa, né, inseridas aí no âmbito educacional, que é, né, o caso das bibliotecas dos institutos federais, objeto do nosso estudo, elas são espaços de suporte ao currículo, né, que impactam aí a formação crítica dos estudantes e, consequentemente, né, a construção de novos conhecimentos. Então, nesse sentido, né, é importante, né, que nós tenhamos um olhar mais atento, né, na estruturação desses acervos, uma vez que eles podem refletir e reforçar determinados padrões de exclusão que são encontrados em outros setores da sociedade. Então, o objetivo do nosso estudo é investigar como a colonialidade do saber se manifesta nas bibliotecas do Instituto Federal Farroupilha, analisando a distribuição autoral e temática do acervo, né, nas áreas de história, arte, religião e literatura, a partir de uma lente decolonial e interseccional. Então, a nossa ideia é mapear, né, quais grupos sociais estão representados, né, quais saberes estão representados e quais ainda, né, enfrentam a invisibilização dentro desses espaços. E para atingir, né, o objetivo proposto, nós mobilizamos alguns conceitos teóricos, né? Então, dentre eles,
o de colonialidade do saber, né? Esse conceito, ele se refere a um processo contínuo, né? Que se manifesta aí na hierarquização dos conhecimentos, né? E na imposição de epistemologias eurocêntricas e ocidentais como únicas, né? Ou superiores. E essa lógica, né, que é colonial, por sua vez, ela resulta em um outro fenômeno, né, chamado de epistemicídio, né, que se refere aí ao apagamento sistemático, né, de conhecimentos produzidos por grupos historicamente marginalizados, que no caso do Brasil, né, a gente pode citar aí os negros e indígenas, né. E além disso, né, utilizamos também o conceito de interseccionalidade, né? Esse conceito aí nos permite analisar como diferentes marcadores sociais, né, no caso da nossa pesquisa, como raça e gênero, né, se cruzam aí para estruturar desigualdades no acesso e na valorização, né, de determinados conhecimentos. E por fim, né, outro conceito é o lugar de fala, né, que se refere aí ao reconhecimento da historicidade dos discursos, né? E aqui é importante ressaltar que não é sobre quem pode falar sobre o quê, né? Geralmente é erroneamente entendido dessa forma, né? Mas sim, né, de compreender que quem fala e a partir de qual contexto, né, é essencial para analisarmos aí as dinâmicas do que é legitimado ou marginalizado, no nosso caso aí nos acervos das bibliotecas, né? Bom, então, referente aí à metodologia, né, nós realizamos um levantamento bibliográfico, né, no catálogo de 3 bibliotecas do IFAR, então, sendo uma biblioteca de cada fase de expansão dos institutos federais, né? Então, a seleção dessas bibliotecas também levou em consideração a maior proporção de estudantes não brancos, né? O que nos permitiu aí uma análise que abrange distintas realidades, tanto institucionais quanto sociais. Então, ao todo, foram analisados 2.101 títulos, né? Então, foi feita uma análise de autoria desses títulos, né? Considerando aí os recortes de gênero e raça, né? A partir aí de informações dos autores, né? Disponibilizadas aí publicamente na internet, né? E referente aí à análise temática das obras, né? Nós analisamos aí os assuntos e os resumos conforme constavam no próprio catálogo, né? Online dessas bibliotecas, identificando aí os padrões de exclusão, com especial aí atenção, né, às perspectivas indígenas e afrocentradas. Então, né, referente aos resultados, então, no que se refere aí à análise de autoria, né, na distribuição interseccional por gênero e raça, né, os resultados aí revelam que 68% dos títulos disponíveis são de homens brancos, né, 22% de mulheres brancas, seguidos aí de homens não brancos, com 9%, e mulheres não brancas, 1%. No que se refere, então, à distribuição interseccional por área do conhecimento, né, ainda falando aqui de análise de autoria, nós também identificamos, né, que esses homens e mulheres não brancos, né, eles se concentram aqui nas áreas de literatura e história, né, seguida em menor número, né, na área de arte, né. E no âmbito da literatura, especificamente, né, os dados da nossa pesquisa, eles vão convergir, né, com os estudos de Dal Carstani, né, segundo os quais, né, a produção literária brasileira, ela tem sido, né, amplamente dominada por autores brancos, né, o que influencia, né, diretamente as temáticas abordadas e também as construções dos personagens, né? A pesquisadora, né, a Regina Dal Castagni, ela fez um grande estudo aí sobre os autores e personagens na literatura brasileira contemporânea e ela concluiu que essa predominância, ela está de fato, né, no caso a predominância de autores brancos, né, identificados na sua pesquisa, ela está de fato associada à presença de personagens brancos nessas narrativas, né? Então, partindo, né, desse pressuposto, dessa pesquisa, nosso objetivo aí, a partir dos nossos dados, né, foi de verificar se nas outras áreas, né, no caso aqui história, arte e religião, a predominância de autores brancos também influenciaria, né, as temáticas abordadas, né. Então, na análise temática, né, das obras, nós não analisamos aí a literatura, né, apenas as outras áreas, né. Então aqui em religião, né, nós identificamos aí a predominância das tradições cristãs no acervo, né, identificamos então apenas um título sobre Umbanda,
né? Em arte, né, das 87 obras analisadas, identificamos que apenas 3, né, abordam a produção indígena e africana. E em história, né, das 208 obras analisadas, né, a gente localizou apenas 55 com perspectivas afrocentradas, né? No entanto, né, há sim predominância aqui da linearidade ocidental, né? Então, a partir desses dados, né, nós podemos aí concluir inicialmente, né, que a branquitude ela também se traduz, né, nas temáticas abordadas, né, indicando aí que a manutenção desse padrão, né, nas bibliotecas do IFAR, né, indica que as próprias políticas de acervo ainda seguem, né, uma lógica colonial que perpetuam aí um currículo restritivo e homogêneo. Então, ao analisar os resultados, né, que encontramos, né, a gente pode concluir que a colonialidade do saber ela se expressa de maneira interseccional, né, uma vez que a gente percebeu que não é apenas a hegemonia branca que predomina, né, mas também a masculinidade cisgênera, o que reforça aí um modelo restritivo de representatividade intelectual, né. No caso, a gente identificou que apenas 1% do acervo é de autoras não brancas e, além disso, não foram identificados, né, títulos de autoria de gêneros dissidentes, né, como trans e não binários. E então esses resultados eles indicam sim que o cânone bibliográfico analisado ainda opera, né, sobre uma lógica que é racista, patriarcal e cisnormativa. Então, outro ponto importante também é essa relação que a gente identificou entre autoria e temática, né? A falta de diversidade autoral, né, ela se traduziu, né, em um acervo com baixa diversidade de perspectivas indígenas e afrocentradas. Então, nesse sentido, né, a gente pode concluir que a ausência de escritores negros, indígenas e de outros grupos historicamente marginalizados no acervo, além, né, de refletir um padrão que está enraizado na nossa indústria editorial, ela pode comprometer a diversidade de referenciais, né, tanto culturais quanto identitários disponíveis nesse acervo. Né? E além disso, né, dada a predominância de temáticas eurocêntricas, os resultados também revelam essa contradição com as diretrizes educacionais, né, que prevêem a brutalidade da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, apenas para finalizar, né, é importante destacar, né, que as bibliotecas elas ainda operam sob uma lógica colonial, né, e considerando que essa ausência gera uma limitação de referenciais, né, que traz impactos aí para a formação crítica dos estudantes e até mesmo identitária, né, é importante refletir, né, de que maneira as bibliotecas elas podem reverter esse padrão de exclusão. Né? Então, os resultados eles apontam para uma necessidade de revisão das políticas de acervo e dos currículos, né? Que priorizam aí a inclusão de produções intelectuais de grupos historicamente marginalizados, né? Lembrando aí que essa incorporação não se trata apenas de uma questão de representatividade, né? Mas aí de um compromisso com uma educação que contemple a diversidade aí do país. Por fim, deixar aqui as referências e agradeço a atenção. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Roger. Vim fazer minha apresentação do nosso resumo expandido. Eu sou o Roger Giovanni Rodrigues. Vim falar sobre o nosso resumo expandido no primeiro Congresso de Educação Interdisciplinar de Práticas Escolares. Então, agora eu vou dar o início à nossa apresentação e assim vamos explorar um pouquinho sobre o assunto. Bom, o nosso tema de resumo expandido é sobre motivação e aprendizagem como a gamificação estimula o soft skill na educação. Eu sou o Roger Giovanni Rodrigues, docente da Faculdade Grande de Moura Farol. Este é meu e-mail para contato, roger.rodrigues.farol.br, e são meus demais colegas participantes do grupo, Kaique, Hans, Jenny, Emanuele e João Guilherme. Então, esses nossos demais membros participantes desse resumo expandido. Então, aqui dando início, falando sobre a motivação e aprendizagem, como a gamificação estimula o soft skill na educação, eu vou iniciar falando sobre a nossa apresentação, nosso resumo, certo? Então, assim, nosso resumo ele traz uma abordagem bem centralizada em relação à gamificação, uma abordagem inovadora para o ensino, ou seja, a gamificação ela traz uma abordagem que é inovadora para o ensino. Então, assim, isso permite não somente nas áreas de educação básica, mas superior também, que elas permitem esse acesso e essa facilidade. Além disso, o engajamento e promoção de competência acadêmica e profissional. Ou seja, essas competências, elas são para vários níveis,
tanto para o nível acadêmico, para o nível educacional, assim como o nível profissional. Então, isso estimula com que leve esses níveis de aprendizagem de nível profissional e nível acadêmico. A nossa pesquisa ela inclui uma pesquisa bibliográfica, então a gente fez um estudo sobre várias pesquisas. A contribuição do nosso trabalho é trazer uma contribuição para os ambientes dinâmicos interativos, ou seja, a gamificação ela traz essa interação desses ambientes. E nossas palavras-chave do nosso resumo é gamificação, motivação, soft skill, aprendizagem ativa e educação. Aqui na nossa introdução a gente traz algumas elucidações, onde fala que a gamificação tem se consolidado como uma estratégia inovadora para reinventar o ensino tradicional. Ou seja, o que isso significa dizer? Não é uma substituição do ensino tradicional, mas uma ferramenta extra que o professor ele pode estar utilizando para complementar o seu conteúdo utilizado em sala de aula. Então, isso permite com que o aluno ele aprenda cada vez mais e o permita ter esse acesso facilitado. Porque quando a gente fala de gamificação, é a utilização de técnicas que utilizam jogos, e não somente isso, mas trazem o seu objetivo por trás disso, que não é somente instigar a competitividade. Óbvio que se você utilizar isso de uma forma errônea, vamos dizer dessa forma, você pode estimular de uma forma diferente. Mas não é o intuito que nós trazemos nosso trabalho para aqui por si só. Porque isso estimula com que o aluno ele estude fora disso. Ou seja, existem pesquisas que abordam que quando utilizam gamificação, o aluno ele estuda fora da sala de aula, então facilita muito a aprendizagem, a motivação dele para a aprendizagem daquele conteúdo. Metodologias ativas estão ganhando destaque diante das transformações educacionais e tecnológicas, então esse método ativo ele tem um destaque grande. A gamificação se diferencia por tornar o aprendizado mais interativo e significativo, incentivando o envolvimento dos alunos, então a gamificação permite esse envolvimento e incentivação dos alunos. E o soft skill inclui colaboração, criatividade, resiliência, pensamento crítico, empatia, inteligência emocional, liderança, entre outros. Ou seja, utilizando essas duas ferramentas para o ensino e aprendizagem, permite que o aluno desenvolva ainda mais seu critério de aprendizagem, de motivação no uso de sala de aula. Então, assim, isso permite muito o avanço dos nossos alunos, dos nossos acadêmicos por si só. O conceito surgiu no Exército Americano em 1972 e hoje é amplamente aplicado em diversos contextos educacionais e profissionais. Ou seja, isso surgiu lá no passado, no Exército Americano, onde buscava trazer, quando eu digo isso, é relacionado à temática do soft skill. Ou seja, foi um momento onde eles quiseram trazer que o Exército Americano pudesse ter uma conduta mais humanizada, ou seja, através disso, a educação utiliza e aborda o soft skill para poder utilizar na nossa prática diária, complementar a gamificação. Então, além das práticas que incentivam a motivação e a aprendizagem, ele pode permitir que o aluno ele evolua ainda mais, ou seja, que ele consiga ter uma comunicação mais adequada, uma interação mais adequada. Então, assim, tudo isso faz parte de todo o parâmetro. Estratégias utilizam elementos de jogos, pontos, ranking, distintivos para estimular a motivação e melhorar o desempenho acadêmico. Seu potencial na educação é grande, mas os estudos ainda são dispersos em pedagogia e tecnologia, ou seja, não existe um foco específico ainda. E investigar como a gamificação pode contribuir para o desenvolvimento de soft skill no ambiente educacional. Ou seja, de que forma a gamificação contribui para que nós possamos utilizar o soft skill e esse soft skill ele é desenvolvido no ambiente educacional. Na nossa parte metodológica, como já mencionado, é uma pesquisa bibliográfica, nós fazemos uma revisão bibliográfica disso. Então, nós utilizamos a gamificação e relação com o soft skill. Consultas recentes dos últimos 5 anos foi o que a gente abordou, 2021 e 2025. Descritores, gamificação, soft skill, educação e motivação. E dentro da construção do nosso trabalho, nós buscamos abordar 8 trabalhos. E entre esses 8 trabalhos constituem dissertações e artigos. E o nosso banco de dados utilizado foi o Cielo Google Acadêmico e os periódicos da CAPES. Eu trouxe alguns resultados de discussões com algumas contribuições dos autores, como Fernandes, Hurtado e Tabut, onde eles trazem esse envolvimento da gamificação e soft skill. Então, no primeiro momento, Fernandes 2022 ele aborda da seguinte forma, que as atividades gamificadas tornam o ensino mais envolvente, promovendo engajamento e melhora a assimilação dos conteúdos.
Hurtado et al. 2022 também descreve que as estratégias ativas favorecem o desenvolvimento de soft skill, mas dá desafios à melhoria de competências, como pensamento crítico e comunicação. Tabut 2024 menciona que é descrito que jogos como Torre de Hanoi e Xadrez aumentam o engajamento e eficácia do aprendizado, incentivando os alunos a estudar e resolver desafios. Então, aquilo que eu mencionei anteriormente, então, quando você utiliza alguns tipos de jogos, isso faz com que o aluno ele vá para a sala de aula, não somente naquele momento da sala de aula, mas que o permita que ele busque além daquilo. Então, ele não fica focado somente no que está transmitido em sala de aula. Então, aguça a curiosidade para que o estudante vá estudar por fora. Então, assim, esse é um dos benefícios que a gamificação traz. Aqui eu trouxe uma tabela explicando a relação que quando a gente utiliza a gamificação ao soft skill e quais são os exemplos que ele traz. Então, assim, quando a gente utiliza os elementos de gamificação, como desafio em grupo, feedback imediato, recompensa e progressão em missões cooperativas, nós temos uma gama de soft skills desenvolvidos com isso. Por exemplo, quando a gente trabalha desafios em grupo, a gente busca trazer a colaboração e comunicação. Quando a gente trabalha o feedback imediato, resiliência e autocontrole. Recompensas e progressão, motivação, pensamento crítico, missões cooperativas, empatia, trabalho em equipe. Então, todos esses exemplos, eles permitem nos trazer uma ideia de como que dá essa relação da gamificação com o soft skill para que a gente consiga alcançar os resultados. Então, aqui eu também trago os exemplos dessas realidades. Então, aqui eu tenho, quando a gente utiliza desafio em grupo e o soft skill desenvolve colaboração e comunicação, nós vamos ter um estilo de interação e cooperação entre os estudantes. Então, tudo isso tem uma inter-relação que nos permite abordar. Auxilia os alunos a aprenderem com erros e tentar novamente. Motiva os alunos a se empenharem mais ao longo das atividades. Desafios em grupo que incentivam empatia e colaboração. A falta de um foco específico nos estudos sobre gamificação gera diferentes perspectivas e dificuldades da consolidação de um modelo único para sua aplicação no ensino. Então, isso é que o Ratinho menciona para a gente. Quando não tem um foco específico, quando a gente tem uma certa discussão entre o modelo pedagógico e questões mais relacionadas às tecnologias, então, às vezes a gente acaba confundindo um pouco e isso é o que pode não trazer um modelo único para essa aplicação da gamificação. A implementação enfrenta obstáculos como falta de capacitação docente, necessidade de recursos tecnológicos, risco de competição excessiva e desmanutenção de mal planejado. Ou seja, ainda tem uma carência de melhor capacitar os profissionais com esses métodos ativos. Que eu trouxe minhas considerações finais apontando 3 pontos ao qual que, dentro de toda essa pesquisa, nossa identificação, nós temos alguns impactos de gamificação, que são as estratégias gamificadas, que aumentam a motivação e tornam o ensino mais dinâmico. E como pesquisas futuras, a gente sugere que deve explorar formas de otimizar a gamificação e minimizar desafios. Em relação com o soft skill, a gamificação favorece o desenvolvimento de habilidades como colaboração, resiliência e comunicação, preparando os alunos para os desafios acadêmicos e profissionais. Então, essa é a referência que a gente utilizou para o desenvolvimento da nossa apresentação. E aqui é o meu muito obrigado. Então, com isso, eu finalizo minha apresentação. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o assunto. É bem curtinho esse tempo que nós temos, mas acho que ele foi importante para sanar todas as nossas dúvidas e as dúvidas de vocês que estão aqui no ouvido. Então, muito obrigado. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei como que vocês vão estar visualizando essa apresentação, mas eu me chamo Kelverton Rodrigues, sou pedagogo, sou especialista em gestão, coordenação e supervisão educacional, sou licenciado em geografia e atualmente atuo como pedagogo na Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará. Venho trazendo um trabalho, um resumo expandido com o seguinte título: Didática, Formação de Professores e o Ensino de Geografia. Considerações acerca das práticas pedagógicas de professores dos anos finais do ensino fundamental. Desde já, exemplifico que esse trabalho ele se origina a partir da experiência do estágio no curso de Geografia e aí a partir do relatório que se findou na disciplina, reelaborei
como um resumo expandido. E aqui eu trago a apresentação, né, que são a apresentação da temática, que ela se vincula à percepção dos professores acerca da didática, relacionando a sua formação de professores, bem como as suas práticas pedagógicas, né? E aí, com essas três temáticas, elas se atravessando, ela se constitui como tema. Trago a justificativa, né? Trago a justificativa de pensando que o quê? É necessário que, diante de um contexto complexo educacional da qual a gente vive atualmente, é necessário a gente se ater a um olhar em relação às práticas pedagógicas de professores, em vista a gente conseguir aprimorar, refletir, redirecionar caminhos. Então é uma reflexão constante que exige bastante de nós, professores, esse repensar didático. Também elenco como justificativa o pensamento crítico diante dos recursos, diante da escolha didática, né? Então, esse trabalho como se vincula a partir de temas como didática, percepção de professores, é necessário esse pensamento, né? Esse movimento de reflexão crítico, para que a gente chegue a uma abstração que consiga de fato nos mover a uma postura ética, crítica em sala de aula. E também esse trabalho desenvolve uma justificativa no sentido da formação docente, formação inicial e continuada, formação essa que precisa ser unilateral, formação essa que precisa ser alicerçada em princípios éticos, filosóficos, sociológicos, políticos, econômicos. Professores são sujeitos sociais atravessados por inúmeras instâncias, então a formação docente ela precisa ser enfática, precisa, para alicerçar o trabalho dos profissionais na sala de aula. Uso como metodologia o princípio qualitativo e como ferramentas metodológicas, a observação participante, aquela onde o pesquisador consegue estar próximo, né, do locus, dos sujeitos pesquisados, e os sujeitos pesquisados também conseguem contribuir fortemente no processo de conhecimento desse trabalho. Em entrevista semi-estruturada, que foi usada com os professores, né, são perguntas básicas que elas não ficam presas, estáticas, elas vão junto aos professores, e esses professores aqui no presente trabalho eles conseguem deliberar, conseguem se sentirem livres para contribuir com as perguntas, com os objetos, com os questionamentos que foram previamente elaborados. E o objetivo central desse trabalho consiste em compreender a perspectiva dos professores em relação às suas práticas, bem como eles relacionam a questões importantes da formação docente. E aqui trago alguns resultados e discussões de maneira mais resumida. E aqui a gente vai ter primeiro a didática na visão dos professores. Quando perguntado em relação acerca do que seria didática, os dois professores envolvidos na pesquisa falaram que seria relacionado ao o que fazer em sala de aula. E aqui trago já as contribuições de Kandal, né, quando ela fala que a didática ela também se preocupa como fazer, mas especialmente também ela se preocupa para que fazer e por que fazer, ou seja, existe uma intencionalidade para que essa didática seja colocada em prática. Então, todo movimento de recurso, de método, está vinculado a um processo intencional que esse professor tem. Em seguida, nós temos a teoria e prática no ensino, né, da qual Freire ele vem nos alertar, nos amparar de que não existe
uma dicotomia, né, entre teoria e prática. Elas são indissociáveis, né? Na prática, o professor é formado. Na teoria, esse professor consegue levá-la para a sua prática. Então, quando vem se falar de didática, é importante não se ater apenas ao prático, né? Mas fazer essa aliança entre os aspectos teóricos e práticos. O ensino de geografia, né, que é bastante vinculado como central nesse trabalho. E aqui destaco o Sacramento 2010, onde vem falar do papel excepcional, especial do professor de geografia, que é uma ciência que precisa estar em sala de aula, que precisa de professores bem formados, pois é uma ciência que necessita de absorção de conceitos extremamente às vezes um pouco complexo, então é necessário uma formação de professores para a geografia de uma maneira que ele se sinta amparado para atuar nas salas de aula. Aí em seguida nós temos os recursos didáticos usados pelos professores. Quando foi perguntado aos professores que recursos eles utilizavam, os dois professores basicamente responderam que usava um livro didático, né? E aí o Oliveira já vem contrapor essa ideia de formando que o livro didático não precisa ser a Bíblia dos professores, é necessário. Nós temos aí uma gama de instrumentos importantes que podem ajudar a fazer com que esse trabalho seja feito concretamente de forma crítica, né? Filmes, documentários, livros, músicas, etc. E reflexão sobre os recursos de ensino, né? Os Guimarães vem sustentar essa fala, e a formação dos professores de geografia, né? Tardif, Calai, né? Especialmente para a geografia, ele vem falar justamente, né, desse processo que necessita ser intensificado, justamente porque a geografia ela eleva aos sujeitos a ter em mente a sua localização, ao tempo, ao espaço. Então, uma ciência que ela prescinde a existência humana. Então, essa formação ela precisa estar presente desde as primeiras etapas da graduação. E aqui nós temos algumas considerações finais, né, reflexão crítica, da qual aponto de que os professores da qual eles foram submetidos tiveram envolvidos no trabalho, né, necessita de um movimento de reflexão crítica para se aprofundar em relação à sua prática. Faço a defesa da formação continuada, né, visto a necessidade de alertar professores, de formar professores para o ensino crítico, para o ensino revelador, para o ensino de conhecimentos que sejam importantes para esses educandos. Uma formação unilateral, daquela que eu já falei no início, uma formação que abrange princípios filosóficos, estéticos, políticos, econômicos, e aprofundamento da temática. Acredito que essa é uma temática que precisa ser melhor aprofundada e que ele se encontre aberto para futuros aprofundamentos. E desde já agradeço a atenção de quem está me assistindo. Espero ter a contribuição de vocês e muito obrigado. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a banca examinadora desse trabalho, mas também os diversos sujeitos que estão participando e que nos acompanham nesse primeiro Congresso de Educação, Interdisciplinaridade e Práticas Escolares. Bom, a temática que nós vamos apresentar agora, né, tem o tema A Interdisciplinaridade na Educação Básica, a experiência dos Centros Familiares de Formação da Alternância, e foi sistematizado por mim, né, Celso, Francisco, juntamente com o Denilson, o Jefferson, a Marilza e a Alcione. Para apresentar esse trabalho, nossa proposta é seguir a mesma estrutura, né, do resumo do trabalho que foi enviado na forma do resumo, ou seja, somente vamos apresentar o contexto, o problema de pesquisa, seguido pela metodologia, os resultados e discussões, fechando com as considerações finais
e os agradecimentos, né? E espero então que, passando por essas etapas, né, que seja possível que a gente apresente aqui, né, os principais elementos, né, levantados, né, na pesquisa. Eu vou pedir licença a vocês para poder ocultar a minha câmera, por conta que a imagem acaba, né, sobrepondo aqui em alguns elementos dos slides. E aí, ao final, eu retorno com a imagem para poder fechar o trabalho. Bom, em relação ao contexto e o problema da pesquisa, esse trabalho se desenvolveu, né, no âmbito dos Cefas, né, que são Centros Familiares de Formação e Alternância, que consiste, na verdade, em escolas que adotam a pedagogia da alternância, né? A pedagogia da alternância é uma dinâmica educativa em que o estudante alterna tempos e espaços formativos numa abordagem integrativa. E para fazer essa alternância, né, desses tempos e espaços formativos, ou seja, do espaço da sede escolar e do meio sócio-familiar comunitário, né, do espaço onde o estudante desenvolve suas atividades cotidianamente junto à sua família, né, os outros sujeitos da sua comunidade, o Cefas possui diversas mediações pedagógicas, que nós vamos comentar um pouco mais à frente sobre elas, que promovem essa articulação, né, entre o tempo escolar e o tempo familiar comunitário. Então, por meio dessa dinâmica, os Cefas buscam historicamente promover uma educação crítica e emancipatória, almejando que os sujeitos em formação desenvolvam as faculdades cognitivas superiores e possam analisar criticamente a realidade, agindo sobre ela, transformando-a, uma perspectiva freiriana, mas também marxista, né, da educação. Para alcançar essa intencionalidade pedagógica, cada vez mais, o Cefas reconhece a relevância da inter e da transdisciplinaridade no processo educativo dos estudantes, compreendendo-as de forma complexa, indo além da integração de pessoas e componentes curriculares, mas como elementos estruturantes do processo educativo. Ou seja, né, para o Cefas, a interdisciplinaridade, a relação entre as disciplinas, mas também a transdisciplinaridade, ou seja, né, essa relação que vai além da disciplina, ela não se dá só no campo dos componentes curriculares, mas dos conteúdos, mas também na relação entre os sujeitos, né, tanto educadores quanto os estudantes, mas também suas famílias e outros sujeitos que contribuem com o processo de formação desses jovens. Então, na pesquisa, a gente observa uma grande nitidez do Cefas sobre a inter e a transdisciplinaridade, mas a gente verificou também que essa construção não é simples, sendo motivo de preocupação por esses centros, tendo em vista que o avanço das políticas neoliberais na educação tensionam cada vez mais a modificação de seus princípios políticos pedagógicos, né, em vista de adotar o formato hegemônico de educação, cujo conhecimento, né, tem sido construído, mas por meio de atividades que cada vez mais fragmenta as disciplinas, cada vez mais fragmenta o conhecimento. E aí, com essa perspectiva hegemônica de currículo que questiona, que não valoriza a intertransdisciplinaridade, o Cefas tem mais dificuldade para alcançar a sua finalidade educativa, né, que é a formação integral do sujeito, né? Então, essa formação integral, né, parte do pressuposto da necessidade que haja uma transdisciplinaridade ao longo do processo educativo. Então, diante desse contexto de pesquisa, né, desse problema, nós almejamos com esse trabalho, então, investigar a presença da inter e da transdisciplinaridade nos Cefas localizados no norte do estado do Espírito Santo, buscando revelar as concepções, os desafios, as possibilidades manifestadas nesses centros. Em relação à metodologia utilizada no trabalho, a pesquisa está estruturada, né, no arcabouço do materialismo histórico dialético, buscando interpretar o fenômeno, né, estudado numa perspectiva de totalidade. Né? Além do materialismo histórico dialético, nós utilizamos também a observação participante, né, tendo em vista aí o que propõe o Brandão e Borges. A adoção da observação participante se justifica porque, né, os autores, as autoras, ou atuam diretamente nas escolas ou são pesquisadores da educação do campo e da pedagogia da alternância. Também adotamos a pesquisa bibliográfica, né, fundamentando aí, sobretudo o trabalho, nossa interpretação a partir das ideias do professor Saviani, e a pesquisa documental, consultando os documentos da Racefaz, sobretudo as orientações para a construção do currículo, elaborado em 2009. A Racefaz é a regional das associações dos centros familiares de formação e alternância do Estado do Espírito Santo. É uma organização sem fins lucrativos que busca articular essas escolas, construir unidade político-pedagógica entre elas. Em relação aos resultados de discussões, né, a análise de documentos formulados pela Racefaz, né, evidenciou
que a presença da inter e da transdisciplinaridade é muito marcante no interior da proposta educativa dos Cefas, e ela se dá de diversas formas, né? Ou seja, ela é construída de diversas maneiras. Tendo visto o limite, né, do artigo e do nosso tempo, a gente priorizou para poder comentar, sobretudo a mediação chamada plano de estudo, né, que é essa dinâmica essa representação que aparece no centro da imagem. O plano de estudo é uma ferramenta, um instrumento que os Cefas utilizam que possibilita o diagnóstico da realidade do estudante, e a partir do diagnóstico dessa realidade, ou seja, a partir do levantamento do contexto onde esses estudantes estão inseridos, possibilita o desenvolvimento do currículo da escola de maneira integrada, de maneira orgânica, porque, né, parte do contexto do estudante, mas não fica apenas nele, né? A partir desse contexto, as reflexões, os saberes, fazeres deles, né, são ampliados a partir das diversas ciências que ajudam a explicar os fenômenos que são manifestados cotidianamente em suas realidades. Dessa maneira, né, na perspectiva que o professor Saviano nos explica, é possível fazer a transição dos saberes espontâneos, ou seja, do senso comum que os estudantes, né, carregam fortemente na sua formação, para saberes sistematizados, ou seja, para saberes científicos, né, possibilitando que os estudantes compreendam a sua realidade, né, de forma objetiva, concreta, mas que também consiga explicar como e por que esses fenômenos se manifestam, e a partir dessa compreensão também agir criticamente sobre ela, transformando. Então, o plano de estudo é uma dessas mediações que possibilitam esse trabalho inter e transdisciplinar do Cefa, porque ao fazer esse diagnóstico e a promoção da construção do conhecimento nessa perspectiva, há necessidade de extrapolar os saberes organizados em caixinhas, organizados em disciplinas, porque para explicar um determinado fenômeno da realidade é necessário que as diversas áreas, né, os diversos componentes curriculares e diversos educadores se organizem de forma integrada, coletiva, para poder fazer a sistematização desses saberes. Então, nessa perspectiva que os Cefas adotam, tanto os componentes curriculares, as disciplinas são integradas, áreas de conhecimento, mas também os sujeitos, né, tanto educadores quanto estudantes e famílias, precisam se articular coletivamente para também conseguir construir esses saberes. E aí a interdisciplinaridade, né, são fundamentais nesses processos. Além disso, nós verificamos também que a própria estrutura do currículo do Cefas já possibilita e estimula esse trabalho interdisciplinar, porque eles organizam, como essa imagem mostra, né, o seu currículo a partir dos fenômenos naturais, sociais e econômicos dentro de cada ciclo, ou seja, a partir dos grandes fenômenos da sociedade é que se determinam os conteúdos gerais. Esses fenômenos, então, também vão dar base para a definição de temas geradores, que são temas mais amplos, e a partir dele, temas de estudos mais específicos que vão ser articulados com os componentes curriculares, com os conteúdos gerais específicos dos componentes curriculares. Então, a estrutura do currículo das escolas, ela já estimula, né, e promove um trabalho inter e transdisciplinar que vai sendo adequado com as questões que os estudantes trazem da sua realidade por meio do plano de estudo. Então, a título de considerações finais, nós verificamos, né, a partir desse trabalho, que a inter e a transdisciplinaridade ela está muito presente nos Cefas, né? E que há um projeto em curso, né, chamado Docência Interdisciplinar em Educação Básica e no Ensino Superior, que tem estimulado oficinas para que os educadores reconstruam o currículo dos Cefas, possibilitando ampliar essa perspectiva interdisciplinar no interior dos processos formativos dessas escolas que ofertam educação básica no norte do estado do Espírito Santo. Mas também ficou evidente a necessidade de mais pesquisas, pois existem muitas lacunas, muitas experiências que estão nos Cefas e que não estão sistematizadas, né, de maneira mais científica. E a sistematização, né, dessas experiências, elas podem contribuir tanto com o Cefa, para eles compreenderem os seus limites, mas também possibilitam que outros sujeitos, ao acessarem essas produções, possam repensar as suas ações cotidianas no trabalho escolar e avançar também na construção da inter e da transdisciplinaridade, de uma formação integral, crítica, emancipatória em outros espaços, né, formativos. Então, a gente, né, para encerrar, agradece à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo por financiar, né, essa pesquisa, disponibilizar recursos financeiros e humanos para que esse trabalho pudesse ser
realizado. Nós agradecemos a atenção, né, a oportunidade de apresentar o trabalho e até uma próxima oportunidade. Olá, boa noite. Eu me chamo Marilza Lima de Freitas, sou professora dos anos iniciais da educação do campo de Colatina e leciono em escolas multisseriadas. Bom, a tematização dessa pesquisa é a interdisciplinaridade em escolas multisseriadas, a experiência da pedagogia da alternância no município de Colatina. O estudo, ele teve como objetivo investigar a manifestação da interdisciplinaridade nas escolas multisseriadas de Colatina, visto que nessas instituições é adotada a metodologia da pedagogia da alternância. Esse estudo, ele foi desenvolvido no âmbito do projeto de docência interdisciplinar na educação básica do Cefas, que são Centros Familiares de Formação em Alternância, e utilizou as metodologias aqui apresentadas. Bom, vamos entender um pouquinho do nosso contexto e da problematização. O objeto de nossa pesquisa foi as escolas multisseriadas. As escolas multisseriadas, elas se caracterizam principalmente pela junção de diferentes anos-séries em uma mesma sala de aula, acompanhado por um único professor. Nessas salas, nós temos estudantes de diferentes faixas etárias, geralmente são crianças de 6 a 10 anos de idade. E na maioria dessas instituições, né, tradicionalmente e historicamente, a prática pedagógica desenvolvida não considera essa realidade multisseriada. Ela é baseada no modelo seriado. E o seu currículo também se baseia nesse modelo seriado. Um modelo que favorece a organização, né, do currículo em disciplinas isoladas, favorece também a fragmentação do ensino, que é a problematização então levantada nesse trabalho, pois ela limita a manifestação da interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem. Olhando para a experiência desenvolvida aqui em Colatina, é importante ressaltarmos como que foi o caminho percorrido. Inicialmente, essas escolas, elas se apropriaram dessa problemática, sentiram a inquietação e começaram a compreender o contexto da multisseriação e a entender também que para um melhor desenvolvimento da aprendizagem é necessário respeitar as especificidades dessas escolas. Sendo assim, foi feita, né, uma reflexão da prática pedagógica que gerou uma nova organização dessas escolas e apontou como uma metodologia viável para o trabalho que respeite as peculiaridades da multisseriada e que faça um enfrentamento a todas as dificuldades aqui levantadas, que foi a pedagogia da alternância. E como a pedagogia da alternância se constitui? Ela é um método, uma prática baseada no diálogo, tem o diálogo como um ponto principal. Também se baseia na perspectiva freiriana de educação emancipatória, de uma educação que almeja ter sujeitos protagonistas de sua própria aprendizagem, de uma educação emancipatória. E o principal ponto dessa pedagogia é que ela considera a realidade camponesa como seu ponto de partida para todo o estudo. As escolas multisseriadas de Colatina adotaram um currículo diferente.
Esse currículo foi produzido nos coletivos de educadores, né, e é um currículo que apresenta uma criticidade maior. Nele há uma integração das áreas do conhecimento científico, do conhecimento popular e da realidade camponesa. Existe uma valorização dos saberes populares, acontecendo assim a manifestação da interdisciplinaridade. É importante também compreendermos como que acontece o desenvolvimento da pedagogia da alternância na prática. Bom, a pedagogia da alternância, ela é organizada a partir de temas geradores, que são temas que se originam lá da realidade dos sujeitos. É feito uma escuta a esses sujeitos sociais e por meio dessa escuta se selecionam temas geradores. Em Colatina nós temos 3 temas: família, terra e saúde. Esses temas eles são desenvolvidos por meio do plano de estudo, que é a mediação principal que organiza toda a metodologia, toda a prática pedagógica desenvolvida pela PA. O plano de estudo, por sua vez, para que ele se aproxime cada vez mais dessa realidade, ele olha para a tematização feita por meio dos temas geradores e cria temas mais específicos, né, chamados de temas do plano de estudo. Esses temas, eles vão então contextualizar a investigação agora a ser feita. Então são construídos roteiros de pesquisas que são enviados às famílias e esses roteiros retornam então à escola para que haja um planejamento baseado nessa realidade. Então, todas essas mediações, né, elas são desenvolvidas e são organizadas através desse plano de estudo, dessa investigação, desse roteiro de pesquisa que é enviado às famílias. O SCARD descreve um pouquinho mais essa dinâmica. Há um movimento de ação através da investigação do meio vivencial e traz esses elementos para dentro da escola, onde vai acontecer a reflexão, a problematização desses assuntos e também a contextualização dos conteúdos, que serão então aprofundamentos para responder os questionamentos feitos por essa realidade. A partir das reflexões, como que eu posso construir alternativas para responder essas problemáticas? Então, assim se retorna ao meio vivencial, com ações que vão para esse meio vivencial, trazendo então transformação dessas realidades. Percebe-se então que a interdisciplinaridade ela torna-se possível dentro da multisseriada, dentro da prática pedagógica da multisseriada, visto que as mediações da pedagogia da alternância, elas também realizam a mediação entre o sujeito e a realidade, ela se preocupa com a construção do conhecimento feito pelo sujeito, né, com estudantes protagonistas, se preocupa com a relação com o contexto, com a realidade, com a cultura desses sujeitos e também a superação da fragmentação do conhecimento. Então, ao término dessa pesquisa, alguns pontos precisam ser considerados. Primeiro, a manifestação da interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem e nos contextos formativos. Essa materialização da interdisciplinaridade por meio do trabalho feito com a metodologia da pedagogia da alternância. Porém, também alguns desafios foram verificados, como a incompreensão da proposta, do método, que nos leva a considerar a necessidade de termos mais espaços de formação continuada, de termos então espaços formativos para os educadores, como também para as famílias, visando aprofundar mais essa metodologia, ampliar, né, o trabalho feito. Sendo assim, cabe aqui ressaltar, né, a necessidade então de se realizar mais pesquisa, mais aprofundamentos, e o projeto apresentado anteriormente, que é o projeto de docência interdisciplinar na educação básica do Cefas, se apresenta então
como uma possibilidade. Aqui nós agradecemos, né, por essa pesquisa realizada, também as informações mais detalhadas dos autores, dos nossos pesquisadores e as nossas referências que embasaram todo o contexto desse trabalho. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leandro, sou da cidade de Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Primeiramente, é um prazer estar podendo apresentar este trabalho, que é uma pesquisa minha de mestrado. Faço mestrado em educação na UENG, em Belo Horizonte também. Minha formação é em História pela UFMG, mas durante a minha trajetória sempre tive o interesse de pesquisar sobre cursinhos populares, pois sinto que em grande parte dos jovens de periferia, dos jovens numa condição social menos favorável, é o único recurso para que estes jovens ingressem nas universidades públicas. Sendo assim, o título do meu trabalho é falar sobre as potencialidades e desafios dos cursinhos populares na formação humana e cidadã. Eu quero introduzir esse projeto para falar que ele tem como proposta desenvolver uma investigação com o objetivo de compreender as potencialidades, e chamo de potencialidades as coisas, os aspectos positivos que serão desenvolvidos ao decorrer daquele cursinho, os embargos, que são as dificuldades, e os obstáculos, que são pequenas dificuldades. Então, coloquei distribuído dessas três formas para entender o processo daquele cursinho popular na sua formação humana e cidadã daqueles jovens. E o meu problema de pesquisa, por se tratar de uma pesquisa de mestrado, é tentar compreender em que medida ações educativas desenvolvidas em um cursinho popular são marcadas por potencialidades, embargos e obstáculos que incidem na trajetória desses jovens. Então, vale ressaltar que o cursinho popular não necessariamente ele tem aquela função de salvação, aquela função de salvação no sentido de ser o único modo ou ser uma única resposta para as desigualdades que encontramos no acesso ao ensino superior. Se a gente pegar os dados, que são vários, o ensino superior, ainda que público, está restrito às classes da elite. E o cursinho popular, graças à redemocratização, às mudanças no processo educacional, ele surge também como uma das mais diversas formas de luta dos movimentos sociais. E esses movimentos sociais vão trazer mais uma resposta, não como salvação, mas como uma forma de você encaixar jovens que não têm condições através de competições que não são marcadas pelo mérito, são competições marcadas por privilégios, são privilégios que estão dentro do vestibular, Enem, na qual jovens que têm uma preparação melhor ao decorrer da sua vida estudantil, obviamente, terão mais vantagens de ingressar no ensino superior. Então esse cursinho popular ele vai estar nesse cenário de tentar amenizar essas desigualdades, mas que não é uma resposta única. Por quê? Os cursinhos populares apresentam algumas condições, como por exemplo, evasão, dificuldades dos jovens ao frequentar o ensino popular, dificuldades
daquela instituição que promove o cursinho popular de manter motivados os profissionais, os educadores que trabalham sem receber, sem ter remuneração. Então, por isso que é importante analisar e estudar sobre esses casos, porque a resposta rápida dos cursinhos popular, de acordo com o senso comum, é essa de um lugar onde vai se formar pessoas para o ensino superior, e não é tão simples assim. Existem vários aspectos que precisam ser analisados. E aí, então o objetivo geral do meu trabalho é esse, é compreender em que medida as ações educativas desenvolvidas em um cursinho popular podem ser marcadas por potencialidades, embargos e obstáculos que incidem na trajetória formativa dos jovens envolvidos. E para fazer essa pesquisa, eu utilizei da seguinte metodologia, porque é importante explicar o uso da metodologia, fazendo uma revisão bibliográfica, uma revisão da literatura, na verdade, na qual pegamos tudo que se tem no campo, um estado da arte, tudo que se tem no campo sobre cursinhos populares, a gente faz uma pesquisa e tenta encontrar algumas lacunas. E uma lacuna que eu encontrei em diversos, centenas de trabalhos de cursinhos populares, foi que quase nenhum trabalho, posso dizer que um ou dois, utilizou de uma metodologia baseada na entrevista narrativa. E eu acho que, lendo os autores e compreendendo melhor, a utilização da narrativa, ela vai trazer, através de uma pergunta, que aí colocamos inicialmente, como o cursinho popular impactou na sua trajetória educacional e pessoal. Então essa pergunta ela vai trazer para os entrevistados, que serão alguns alunos e alguns educadores, vai trazer uma reflexão, que ele vai nos contar essa reflexão e através dessa reflexão iremos analisar esse discurso, analisar essas palavras e construir a nossa dissertação. Então, essa metodologia ela é muito importante, pois ela consegue abranger detalhes que talvez uma outra metodologia não conseguiria. Então, a escolha dessa metodologia é para abranger esses detalhes, sobretudo os pessoais, porque estamos falando de formação humana, não estamos falando de formação para o ingresso ao ensino superior, mas o foco do nosso trabalho é na sua formação humana, como que isso impactou na vida daquele estudante, certo? Então, quero finalizar esse trabalho dizendo que as primeiras impressões que tivemos a frequentar esses cursinhos populares, que eles desempenham um papel importante, não apenas na preparação dos vestibulares, mas também, para o mais importante, de acordo com Paulo Freire e com os autores mais renomados da educação popular, é para a preparação da consciência comunitária e formação humana. Então, as experiências relatadas pelos envolvidos no processo educativo podem mostrar como esses programas afetam o pensamento social e crítico dos jovens, embora também seja importante considerar os embargos, potencialidades e obstáculos que enfrentam, certo? Agradeço muito pela oportunidade de falar do meu trabalho, muito obrigado, e é isso.